O microfone, então. Nossa, tem gente lá já. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do canal Identificado. Mais uma vez transmitida no canal João Marcelo. Hoje aqui a sala cheia com a Laura Elias, Ariane Schiochetti, Dino Nascimento e Marco Seixas. Nós convidamos também o Marco Aurélio Leal e o Jordano Mazzucci. Espero que pelo menos um dos dois possa entrar no decorrer da live. Bom, hoje a gente tem o propósito de debater um tema que está palpitando aí na ufologia mundial, que é o relatório que se prevê que seja divulgado até o dia 1º de junho, um relatório do Pentágono sobre os OVNIs. E para falar sobre essa questão, que está gerando muita expectativa e especulação na ufologia mundial, nós até legendamos alguns vídeos aí recentemente, com declarações do Marco Rubio, do ex-diretor de inteligência nacional do governo Trump. Eu queria aqui, primeiramente, que a Laura fizesse um apanhado dessa questão, e depois eu vou passar para os outros integrantes da bancada para opinar sobre essa questão. Boa noite, Laura Elias. Oi, João, boa noite, pessoal. Dino, Seixas, Ariane, bem-vinda, bom ver você. Boa noite, pessoal do chat também. Sejam todos bem-vindos. Vamos resumir essa história. Depois que teve aquela reportagem lá em dezembro de 2017, que o New York Times fez aquela reportagem falando do departamento do Pentágono que estudava OVNIs, e a gente ficou conhecendo eles onda, e veio a Today Stars Academy, né, e enviaram os vídeos e tudo mais. O Congresso dos Estados Unidos estava apartado desse assunto, não, apesar de ter sido por incentivo do senador, né, ex-senador Harry Reid, acho que é o nome dele, Harry Reid, qualquer coisa assim. O Congresso estava por fora. Então, o que eles começaram a fazer? Audiências fechadas com o pessoal da defesa, com o Elizondo esteve, o Tom DeLonge da Today Stars esteve, e o pessoal do Departamento de Defesa, do DoD, para saber exatamente do que se trata tudo isso, porque, de repente, aquilo pegou os Estados Unidos como uma onda. Né? Vocês sabem como que é o povo americano, né? Eles têm o presidente para eles é o rei, o governo para eles é a realeza, e de repente a realeza, que sempre mentiu dizendo que não estudava os UFOs, foi, vamos dizer assim, pega de calças curtas e se provou que sim, havia um departamento que estudava UFO. Então isso pegou fogo nos Estados Unidos. E o Congresso entrou, teve todas essas audiências fechadas para se inteirar do que estava acontecendo e lançou uma força-tarefa para se fazer um estudo desses objetos. Essa força-tarefa é composta pelo pessoal do Congresso para análise, mas alimentada pelo Departamento de Defesa, que foi, vamos dizer assim, incumbido de mandar a cada 6 meses um relatório com todos os casos de avistamento de UFOs, que eles não chamam de UFOs, né? Eles chamam de UAP, acho que é coisa assim, agora eu não me lembro mais. E esses não classificados, os classificados não vão, mas os não classificados vão nesse relatório e vão entregar esse relatório para o Congresso, para que o Congresso se tome pé da situação, vamos dizer assim, né? Fique sabendo o que está acontecendo, o que está sendo visto e tudo mais. O que está por trás disso? A intenção do Congresso de controlar o orçamento militar dos Estados Unidos, que é uma grande caixa preta. Ninguém sabe direito
o que é o orçamento oficial, o que não é o orçamento oficial, que tipo de experimentação feita, que tipo de tecnologia é desenvolvida, porque tudo é segurança nacional, tudo é for your eyes only, né? Tudo é daquele negócio que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Você não precisa saber, você não vai saber. E o Congresso viu aí uma maneira de começar a se inteirar e a tomar pé dessa indústria militar enorme que tem nos Estados Unidos, com contratos com empresas particulares, né, que também ninguém sabe direito o que acontece ali. Então, seria uma maneira de gerenciar isso. O que isso tem a ver com ufologia? Diretamente nada, isso é política. Mas indiretamente tem, porque o pessoal alega que os objetos vistos não são de fabricação humana. Então, vamos ver o que vai sair nesse relatório. Né? São casos não classificados, então, casos assim, realmente de tecnologias, eu acho que mais ameaçadoras à segurança dos Estados Unidos não serão publicadas. Né? Esse relatório vai ser público, provavelmente o Congresso só vai saber desses outros avistamentos em sessões fechadas, como aconteceu antes. Então, a gente tem que esperar para ver o que é que vai acontecer. E o prazo de 6 meses é, assim, mais ou menos 6 meses. Né? Então, pode ser 5, pode ser 7, dentro desse universo de 6 meses, eles têm que produzir um relatório desses casos. Esperar para ver o que vai sair. Ok, obrigado, Laura. Vamos passar para primeiras mulheres, né? O Ariane Schiochetti, qual que é a sua visão sobre isso, a sua expectativa sobre isso? Porque está havendo uma expectativa... Deixa eu fazer uma observação. Ariane, também conhecida como Meu Amor, do João Marcelo, manda abraço. Exatamente. O que você espera disso, Oriane? Qual que é a sua expectativa a respeito dessa questão? Você está mutado, Oriane. Parece que congelou a imagem dela, João. Não está congelada? Parece que está com problema. Vamos passar. Ô Seixas, o que você tem a dizer dessa questão? Você nesses últimos dias fez duas ou três postagens, talvez tenha feito mais, mas eu talvez não tenha acompanhado, sobre entrevistas que duas pessoas de peso, o John Ratcliffe, que é o ex-diretor de inteligência nacional, ele foi, né, diretor de inteligência do Donald Trump, e o Marco Rubio, dando entrevista para o mesmo canal americano, falando sobre esse assunto, né? E esse primeiro que eu mencionei, quando você mencionou a palavra UFO, ele já deu uma risadinha, né? Então, a gente vê que ainda o tema é tratado, de uma certa forma, com galhofa, com piada, e é um tema importante, é um tema sensível, né? É um tema que envolve questões de segurança nacional, seja lá o que for. Né? E eu vejo que esses personagens, principalmente o Marco Rubio, embora tentem arrancar dele que aquilo lá é de outro planeta, ele é muito cauteloso. Né? Ele fala, se ele estiver falando a verdade, ele desconhece a origem, não sabe do que se trata, né? Ele quer descobrir, quer que o Pentágono preste contas, né? Divulgue aquilo que sabe, aquilo que está estudando, e que ambas as possibilidades assustam ele, seja de origem terrestre, seja de origem não terrestre. Mas ele é muito cauteloso em afirmar que possam ser alienígenas, né? É o que todos querem, né? É o que um canal aí que você postou, que pegou ele no aeroporto assim de supetão, eles queriam porque queriam arrancar dele a palavra UFO, né? Isso aí é UFO, isso aí não pode ser militar. Mas eu, assim, no meu íntimo, sinceramente, eu não guardo muita expectativa de uma grande revelação. Tá?
a grande revelação que nós estamos esperando há mais de 7 décadas, né? E vindo para casa hoje eu estava me lembrando, né, de todas as grandes revelações que nunca foram feitas, como por exemplo uma suposta filmagem de um OVNI pousando a base militar de Edward, se eu não me engano, que foi até mencionada pelo ex-astronauta já falecido Gordon Cooper. Ia ser feito, inclusive, um documentário utilizando as imagens originais desse pouso. A Força Aérea iria disponibilizar para esse cineasta, que eu não me lembro o nome, o filme. E ele fez toda uma estrutura, levantou orçamento para produzir um documentário em cima dessa filmagem. E na hora H, não, nós não vamos fornecer, não podemos, é confidencial, etc. Depois disso, antes disso, na verdade, tem um suposto encontro do Eisenhower com extraterrestres, onde se estipularam regras de convivência, de abrangência de ação. Nunca ficou provado coisa nenhuma, né? E, enfim, tantas outras, né? Tantas outras. Então, cria-se uma expectativa que, no final, acaba se diluindo, né? Acaba se diluindo nos bastidores da política, nos bastidores dos governos militares, e a gente acaba correndo atrás do próprio rabo, né? E nunca alcança, né? Então, assim, eu estou, claro, com uma ansiedade contida, né? E quero saber o que é, seja o que for, seja extraterrestre, seja militar, seja uma tecnologia estrangeira, eu quero saber o que é. Porque até agora, o que a gente tem? O que a gente tem dessa história toda? Nós temos 3 vídeos. Nós temos 3 vídeos. Em cima desses 3 vídeos é um tripé. Se construiu um castelo em cima de um tripé, que são 3 vídeos, né? Tudo bem, o Elizondo falou que tem centenas de vídeos, tem um monte de vídeo, mas cadê? Cadê? Ele está falando isso há 4 anos, né? O Elizondo também é uma pessoa que me parece tanto suspeita. Eu não sei se ele seria o Richard Doughty dos anos 2000. Não sei a que ponto que ele se presta para desinformação. Eu sei que eu tenho muitas reservas em relação a isso. Então, para resumir, João, eu acho que isso tem que ser feito. O Pentágono tem que se abrir, mas é uma organização muito poderosa. Eu acho que o Pentágono é um governo dentro do governo. Ninguém obriga a militar a fazer nada. Mas vamos ver. Vamos aguardar, né? Tá logo aí. Mas acho que vai ser adiado. Eu acho que isso daí vai ser adiado por conta da pandemia e vacinação, etc, etc, etc. As desculpas vão acabar diluindo essa história. Mas vamos aguardar, né? Ok, obrigado, Seixas. Bom, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para um cidadão aqui do chat que falou assim, primeiro as mulheres eu passei por Seixas. Não, companheiro. Então você não está prestando atenção na live. Eu chamei a Ariane. Ela teve problema. Aí eu passei, como a Ariane teve problema, passei por Seixas. A outra pergunta, que novidade sobre Varginha? Sim, em breve haverá novidades sobre Varginha. Tem relatos novos, testemunhos novos. A Ariane parece que está ok. Agora, Ariane, você que gosta, além de ufologia, gosta muito de aviação, o que você espera? Qual que é a sua expectativa a respeito dessa questão, desse aguardado relatório do Pentágono? Então, que nem eu estava comentando com vocês um pouquinho antes de entrar na live, eu ouvi essa notícia essa semana, mas eu não consegui me inteirar do assunto, né? A Laura deu uma explicação ali, eu estava mexendo aqui nos problemas técnicos, mas assim, eu acho que, como o Seixas falou, a gente espera, né? Alguma coisa a gente espera, não importa o quê, tanto que seja esclarecido, né? Agora, digamos, não dá para a gente ficar contando com o ovo antes da galinha, antes da gente saber a história real, né? A gente tem que primeiro analisar o que vai sair,
que vão divulgar, para daí a gente poder tirar alguma conclusão disso, né? Se positiva para a ufologia ou não. Então, como pesquisadores, a gente tem que aguardar pacientes, né? E analisar tudo com calma, antes de tirar qualquer conclusão, né? Acho que é isso aí. Ô, Ariane, te perguntar outra coisa. Você que gosta muito de aviação, gosta de ufologia de aviação, participa de grupos de aviação e tal, você acha que muito do que é visto nos céus, que é atribuído a OVNIs, na verdade são projetos militares secretos? Pois é, isso é uma coisa que a gente já conversou sobre isso, né? A minha ideia é que nem a gente fala, a ufologia ela começou a ser sustentada com vídeos, com provas a partir ali logo após a Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra. Então eu acredito que muita coisa que foi visto, que foi filmado na época, histórias, tudo tem a ver com projetos secretos militares que eles estavam testando, porque da Primeira para a Segunda Guerra teve um avanço muito grande em termos na parte de tecnologia, em aviação. Se você pegar os aviões lá da Primeira Guerra, comparar com os da Segunda Guerra, e dali para frente, só evoluiu, teve uma evolução muito grande, né? Então, eu acho, assim, que os países foram criando opções, né? Avião espião, alguma coisa assim, os formatos de aeronaves bem inusitados, né? Então, eu acho que tudo começou daí. Talvez eles tenham até, digamos, vamos citar um exemplo aqui, Roswell. Toda a história por trás desse evento, eu acho que tem a ver com exatamente isso. Eles tentando ocultar o fato de eles estarem com esses projetos militares. Então, surgiu uma história, criar um contexto em cima disso, para quê? Para colocar digamos, um terceiro sujeito aí na história, né? Digamos, vamos desviar o foco para um outro tema, né? Aí começou a surgir o tema ufologia, e assim o público criou uma expectativa em cima de uma coisa desconhecida, e assim eles conseguiram, digamos, jogar para baixo do tapete esses projetos, né? Porque daí ninguém desconfiaria que poderia ser algo militar, né? Uma coisa de outro planeta explicaria melhor, né? Acho que deixaria o povo assim mais... desviaria o foco, e até hoje é feito isso. Se vocês perceberem, alguns eventos ufológicos que acontecem, geralmente por trás disso tem alguma questão política, que eles usam, digamos, o tema para desviar uma questão política. Então, até hoje isso é usado. Se a gente analisar alguns eventos aí que aconteceram, né? Então, sempre tem um lado A e um lado B da história. Então, a Laura quer complementar ali alguma coisa. Eu queria pegar um gancho no que você falou, Ari, e responder a pergunta de um amigo aqui do chat. Ele perguntou, será que se tivesse mais 4 anos de Trump, teríamos mais novidades? Minha resposta é não. A gente não teria mais novidades. Eu lembro uma vez que o Jimmy Carter, ele alega ter visto um objeto voador, não se interessou, não foi para frente, morreu aí. O Bill Clinton, ele falou, olha, eu não sei se tem ET na área 51, se tiver, eu vou querer saber. Não falou nada, a discussão não foi para frente. Nós tivemos o assessor direto do presidente Barack Obama, o John Podesta, que é um ativista da causa ufológica. Ele tentou, recentemente até falou, deu uma entrevista aí, que ele queria divulgar uma das pautas da campanha da Hillary, que ele estava apoiando, seria a divulgação de tudo que o governo sabe sobre OVNIs, e é outra coisa que morreu na praia, né? Não foi para frente. Então, eu acho que existe um grande interesse militar mesmo, né? Reforçando o que a Ari falou, e eu acho bastante conveniente que as pessoas acreditem que se trata de ação extraterrestre, porque isso desvia a atenção do público daquilo que realmente interessa para o governo e para os militares. Ok.
Ô, Laura, você quer João, falar? Depois eu preciso passar a palavra para o Dino. eu só Pode quero complementar, por favor. complementar, porque isso que a Ariane falou é uma coisa muito verdadeira. A política usa a ufologia como disfarce para outras coisas, porque como tem muito apelo popular, vira sensacionalismo, aí o povo vai na televisão da entrevista, aí sai manchete, aí aparece da Atena e outros programas da Record, esses outros aí que faz aquele auê todo, não sei o quê, abafa o caso. Sabe o que é? Você criar uma notícia paralela para você abafar aquilo que está acontecendo de verdade. E a ufologia se presta a isso muito, porque as pessoas se empolgam. Então, a gente viu isso acontecer no México em 2004, quando teve aquelas torres de Cantarell lá, os supostos sulfos do México e tudo mais, que, na verdade, tinha uma briga política muito feia ali. O presidente da época, que, se não me engano, era o Vicente Fox, ele era um presidente alinhado com ideologias que não batiam muito com as ideologias de esquerda, e ele estava sendo acusado de ter assassinado um cubano, que seria um espião, porque ele, o Vicente Fox, seria aliado aos Estados Unidos, e o México tem uma tendência de esquerda, enfim, isso lá em 2004, tá? E estava fervendo o negócio, ele estava sendo muito pressionado e quase chegando ao ponto do pessoal querer tirar ele. Estava feio o negócio do México, estava fervendo. O que aconteceu? O ministro da Defesa chamou, assim reza a lenda, chamou os ufólogos e deu para eles chamou o Malsan, né, deu para eles aquela filmagem lá de Cantarell. Pronto, todo mundo esqueceu, abafou dentro do México, não importa fora, importa dentro do país. Como que você camufla aquilo dentro do seu país? E assim cai como uma luva. Se a primeira pergunta que você tem que fazer quando você tem um caso ufológico envolvendo política é por quê? Por que diabos os políticos estão lançando mão de uma explicação ufológica? O que é que está acontecendo que, de repente, se criou um fato para abafar outro? Porque, normalmente, todo dia, na vida, você não vê isso acontecer. E avistamento, o pessoal diz que tem de centenas por ano, mas você não vê políticos, militares dizendo, olha, tem um avistamento aqui, outro ali, outro lá. Quando eles chegam para dizer, algum interesse por trás sempre tem. A Ariane está certíssima. Muitos casos ufológicos foram lançados para disfarçar, na verdade, as situações políticas que estavam acontecendo. Eu só queria deixar isso muito claro, porque é um ponto que quem não milita na ufologia, mas que vê de fora, tem que prestar sempre muita atenção. Nada é o que parece. Ok, obrigado, Laura. O Dino Nascimento, o grande Dino Nascimento. Primeiro, Dino, te perguntar uma coisa, que fizeram uma pergunta para você aqui no chat. Perguntaram se você acredita em extraterrestres. Boa noite a todos aí, boa noite pessoal do chat. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante. Eu vou não tentar esgueirar dessa resposta, mas extraterrestre semelhante a nós, eu acho difícil. Vida extraterrestre semelhante a nós, estruturada semelhante a nós. Pelo menos aqui para o próximo a nós não tem condições. Se tiver, como eu falei no chat anterior, no mês passado, eles são muito mal educados, porque a gente já tentou de todas as formas entrar em contato com eles, até hoje não responderam. Agora, se existe vida microbiana, bacteriológica, microbiana, no nível microbiano, fora do nosso sistema, com certeza, né? Na Lua, né? Foi encontrado numa das missões Apollo que foi para lá, a pessoa foi encontrar uma sonda lá que já tinha ido antes e encontraram estafilococcus na Lua.
O problema é que essa colônia ela estava numa posição onde ela não recebia tanta radiação solar, né? Porque os planetas como Marte, a Lua, né, que as atmosferas são muito tênues, ou não possuem atmosfera, a radiação solar torra toda a forma de vida orgânica, né? Então, é isso, ao meu ponto de vista. Tá? Se existe extraterrestre, deve existir algum canto aí do universo. Até agora eles não entraram em contato com a gente. Estruturado, né? Estou falando que é semelhante a nós. Ou, uma outra forma, como o pessoal fala aí na base, em vez de base hidrocarbônico, na base do silício. Aí já forte o que eu posso comentar alguma coisa, né? E, assim, a minha opinião é que essa terrestre estruturada como a gente, resumindo, como nós terrestre, para mim é a mesma coisa que eu queria explicar que existe um espírito. Não acredito nem desacredito e deixo passar para lá. Porque não existe nada que você possa argumentar ou você possa ter uma base para iniciar uma pesquisa e chegar a uma conclusão assim, foto, hoje nós sabemos que nenhuma foto, filmagem tem uma verdade por trás, né? Então, é difícil você ter. Essa é a minha opinião. Ô, Dino, quanto ao que o primeiro tema, rapidinho, só colocar minha posição desse primeiro ponto da pauta aí, eu acho que o que a Laura e que o Marco, que o Doc e a Ariane colocaram, concordo, vocês não podem esquecer que, por exemplo, né, não querendo falar que não existe o fenômeno ufológico, né, mas você não esquece que existe, além de tudo isso que a Laura argumentou politicamente, o Doc relembrou historicamente, socialmente, historicamente político também, o que a Ariane colocou sobre o desenvolvimento tecnológico, principalmente no século passado, a ciência deu saltos assim absurdos, né? Que apesar de a maioria do pessoal que aceita indiscutivelmente, né, que os extraterrestres estão envolvendo com a gente, né? Mas a ciência deu saltos e descobrimos e conceituamos e conhecemos e entendemos cada vez mais o fenômeno da natureza. Bom, a gente não pode esquecer também que existe o lado econômico da coisa, né? E principalmente o lado bélico. Os Estados Unidos, apesar de estar passando por pandemia, o mundo todo, os Estados Unidos têm uma indústria bélica que precisa pôr aquilo para funcionar, né? Tá? E veja, uma das falas do Donald Trump, né? Donald Trump, foi justamente com a situação que nós temos atualmente mais crítica, que é o governo lá da Coreia do Norte, né? Fazendo os testes com mísseis balísticos que estão caindo tudo lá perto do Japão. Os japoneses estão tudo arrepiados, né? E o Donald Trump, uma hora, ele teve uma fala que ele falou que ele deixou escapar isso, né? Que quem tem ouvidos escute direito, né? Se o coreano lá fizesse alguma coisa mais violenta que quebrasse, que eles já não estão aceitando esses lançamentos, esses testes, né? Eles iam colocar coisas que nem imaginariam, né? Armas que nem imaginariam, que a gente nem imaginava. Então, se existe não só armas, você sabe que a maioria das armas hoje em dia, né, na verdade, o que acontece? Muito da tecnologia que nós usamos, como, por exemplo, forno de micro-ondas, entre outros exemplos, primeiramente foram criados, né, não com intervenção extraterrestre, mas por mentalidade humana, com o objetivo de ser uma arma. Como não ficou muito dispendioso e não funcionava direito como arma, foi para a sociedade como forno de micro-ondas que nós temos hoje, todo mundo tem em casa um forno de micro-ondas, e assim por diante. Tá? A indústria bélica norte-americana, a indústria bélica soviética, russa, né? Soviética, né? É incrível os caras, né? Os caras
fazem coisas que a gente não imagina. Então, tem isso que eu queria comentar. E o Senado, o que tem o Senado a ver com isso? O Senado é aquele negócio que, como a Laura falou, existe um gap muito grande entre o Senado e o Pentágono, né? Não sei se foi a Laura, foi o Doc, enfim, foi comentado aí. O que o Senado pensa e o que o Pentágono pensa são coisas assim, à parte, e por mais que eles tentem se aproximar, não se aproximam, né? Porque é política e militar puro. Né? Militar que resolve tudo na arma nuclear, uma arma de destruição em massa, e político que desenvolve, que retalha tudo de forma politicamente. Fome, olha, hoje vamos alimentar o Sri Lanka e deixa a Etiópia passar fome, entendeu? Né? Aquele lance assim, né? A hora que a Etiópia for interessante para a gente dá comida para a Etiópia e tira do Sri Lanka, e assim por diante, né? Então, o que acontece? O senador sempre tem que ver de onde está indo o dinheiro que é empregado. E a indústria bélica norte-americana consome uma boa grana, né, do efetivo monetário norte-americano. Então, eles querem sempre ter uma resposta, mas eu acho que não vai sair nada daí, não sai gato, não sai nada. É poder de supremacia, né? Infelizmente é a supremacia, né? Você tem uma carta na manga sempre. É a minha opinião também. Ô, Dino, aproveitando a sua presença aqui, que é mais a sua área, dentre outras, né? Recentemente pousou o Perseverance em Marte, né? E existem fotos que são divulgadas na ufologia, por exemplo, tem uma foto famosa na ufologia que mostra um suposto OVNI fotografado pelo rover, só que praticamente no mesmo instante o suposto OVNI está na câmera da direita, na câmera da esquerda não está. Quer dizer, provavelmente é artefato, é defeito. E aí divulgam fotos de fósseis em Marte, de insetos, de esqueletos em Marte. O que do ponto de vista científico, o que a ciência sabe sobre a existência, sobre vida em Marte? O que existe de científico sobre essa questão? O que a gente coloca, o problema é o seguinte, é que, como foi colocado também a parte aí no começo da nossa live, né? Cria-se um mito sobre um fenômeno, né? E, então, por exemplo, só para não chegar a ser direto, assim, antigamente o pessoal via aqueles, o que seriam fenômenos luminosos em média e alta atmosfera, acima das nuvens tipo CBs, aquelas nuvens pesadas, escuras, que cai raio pra caramba. Quando dava essas descargas, ocorria um feixe de luz em direção externa à Terra, que eles chamavam de elfes, né? Esses elfes, quer dizer, os homenzinhos verdes. Hoje sabe-se que são fluxos justamente de partículas da interação, né, eletromagnética que forma dentro da nuvem, etc. E tal. E hoje em dia é observável olho nu, o pessoal observa. Então, quer dizer, até acontecer isso, por exemplo, o pessoal na década de 60, né, escutando os grandes radiotelescópios, escutando púlsares, né? Os púlsares, como era uma coisa extremamente precisa, tanto que hoje em dia você usa um púlsar como medição de tempo, né? E tão preciso que ele é. Pô, se um negócio é tão preciso, é inteligência mandando sinal, basta a gente entender esses sinais que eles estão falando. Aí o pessoal descobriu que não é, a rotação da estrela muito alta, ela manda aqueles feixes, etc. Então, o que acontece? Em Marte, por causa ocorreu o quê? Marte não tem mais um campo eletromagnético. O núcleo marciano não é mais ativo, tá? Então, ele não tem mais um campo eletromagnético. Então, o que acontece? O que mais aceitamos, né, por ele ter perdido esse campo eletromagnético, que o próprio, vamos dizer, vento solar varreu toda a atmosfera e praticamente toda a água da superfície de Marte. Pelos dados geológicos de observação das várias sondas, não só os rovers, mas várias sondas, Marte, houve água em Marte, lagos, provavelmente ocorreu um grande oceano lá em Marte, mas esse grande oceano não atingia 1.500 metros de profundidade.
que é um oceano meia-boca aqui na Terra, tá? Então, o que acontece? Água salobra, né? A interação. O que nós temos hoje, as evidências geológicas que nós temos hoje, além das sondas de reconhecimento que estão fotografando lá em torno de Marte, né, e os rovers, é que Marte não possui forma de vida estruturada. Pode ser que tenha forma microbateriana, né, nas camadas mais internas de Marte. Por quê? Porque Marte não tem atmosfera e a radiação solar simplesmente arrasa qualquer forma de vida na superfície do planeta. Forma de vida semelhante à forma de vida aqui na Terra, inclusive bactérias, tá? A radiação é muito forte e não permite isso. Então, por exemplo, ter esqueleto... Pessoal, nós estamos falando de bilhões de anos atrás. Não estamos falando de 1000 anos, 5000 anos atrás. Nós estamos falando de bilhão de anos atrás. Houve vida em Marte. Se houve uma vida estruturada, não dá para ter mais fóssil, né? Nem nada. Né? Então, não existe isso. Agora, é o que eu falei, como a gente estava comentando durante essa semana também, entre a gente, né? A maioria dos ufólogos aí riscaram a palavra pareidolia do dicionário ufológico, né? Tá? Principalmente quando você comenta sobre Marte, né? Pareidolia o pessoal riscou. A sonda, essa última sonda, né? Essa sonda que pousou junto com o Eleitorinha e tudo, e foi filmada, aquele chamado 7 minutos fatais lá, não sei o quê, blá, 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 etc. Tal. Só a poeira que ela levantou, até abaixar toda a poeira de Marte, etc. e tal, né, na pouca gravidade que tem, a pouca atmosfera, tudo, já a primeira coisa que eles escreveram é uma foto. Vê, bicho, tudo bem, o sinal nós temos, né? O sinal que a nave pousou leva entre 4 a 12 minutos para chegar aqui na Terra e ser processada pelas antenas que captam os sinais das sondas, né? Então, a nave pousou, tudo beleza. Agora a gente quer ver realmente, será que pousou mesmo ou é algum problema, né, que nem aconteceu com a sonda que foi parar lá no cometa lá, né? A infeliz teve o problema dela pousar no lugar do lado escuro do cometa e morreu, né? A Phoebe, se não me engano. Então, o que acontece? Quando pousou, a primeira foto que sai com algumas coisas, que o solo foi varrido, né? Aquele tipo de solo de marciano lá. Ainda mais que é um fundo de lago, né? De um lago, um fundo de lago fossilizado, vamos dizer assim, ou mais, né? Foi um lago, um passado geológico muito grande de Marte. Então, você tem toda aquela movimentação. As próprias material litológico que você tem indica isso, né? Indica que houve fluxo tipo rio, né? Um fluxo de água, e houve uma concentração e um vazamento, né? Uma área de escape, né? Uma vazante do lago. Então, você tem todo o movimento para o rolamento, só que foi, como se diz, assentado. Fora isso, Marte, uma coisa que o pessoal, não sei se esquece ou não sabe, de tempos em tempos, como Marte também tem estações do ano, como aqui na Terra, tá? Existem momentos em que Marte tem uma tempestade de areia que levanta aquela poeira, né? E, por exemplo, como ocorreu no ano passado, que foi a maior aproximação de Marte dos próximos tempos aí, né? O que aconteceu? Estava tudo com os telescópios, inclusive o meu aqui, estava tudo pronto para a gente fazer grandes imagens de Marte, porque está muito próximo da Terra, né? E simplesmente é uma daquelas tempestades que simplesmente encobriu o planeta todo. Pessoal, uma tempestade de areia que encobre um planeta todo, você acha que ela não vai movimentar grãos maiores do que grãos de areia? Não vou dizer que vai arrastar pedras. Pedras, vamos dizer assim, vou falar um termo geológico. Não vai arrastar matacões, tá? Mas granulações menores e até alguns seixos, ela pode se deslocar. Tudo bem? Ao se deslocar, você tem, quando eu bati de uma foto, você perde a tridimensionalidade da foto,
né? Se eu perco, que nem a gente está vendo na nossa imagem aqui, eu perco a tridimensionalidade, eu só tenho bidimensionalidade. Então, não dá para me tirar conclusões de imagem, de foto, tá? Só uma foto pegar. Quando eu faço uma imagem da estrela, eu vejo um ponto luminoso e ponto final. Quando eu faço um espectro da estrela, eu pego todo aquele sinal luminoso, decomponho ele num sistema, e ali eu vou tirar as informações. É diferente. Eu não analiso a estrela pela foto. Eu não olho, por exemplo, olhar entre aspas, para o Sol, e olho para o Sol e tiro as informações olhando para o Sol. Que é bidimensional, vocês não têm informação nenhuma. Ficou claro isso? Então, a mesma coisa acontece com Marte. Como é que eu posso tirar conclusões, né, a partir de imagem, de uma foto bidimensional, de um fenômeno tridimensional? Você tem focos de luz, seria interessante até o Tony estar aqui presente para explicar isso, que a gente comentou durante a semana, né? De um negócio lá que ele colocou, a gente comentou sobre a posição do Sol, a luz, o reflexo, a sombra, tudo isso, né? Então é isso, né? Infelizmente, por enquanto, não houve nada e nem tem nada. Aí aparecem aquelas conversas, né? Que Marte, ruínas em Marte. Pessoal, minha singela opinião, não querendo criar polêmica nenhuma, pelo amor de Deus, mas eu acho que riscaram a palavra pareidolia do dicionário ufológico marciano. Tá? Eu acho que a própria conclusão desses pesquisadores, entre aspas, sem citar nome, a própria conclusão invalida a teoria deles. Como, por exemplo, eu estou aqui com uma imagem que eu postei lá no nosso canal, de um suposto fóssil com coluna vertebral e crânio, o fóssil de um antigo animal, já viram urso, já viram sapo, já viram rato. Então... Homenzinho sentado em cima de pedra. Pois é, isso daí, se não for desonestidade intelectual, ou é um distúrbio mental preocupante, ou é uma tentativa de levantar likes, views e vender palestra. Porque não faz sentido, né? A pessoa de um computador de dentro de casa consegue enxergar mais coisas que os cientistas da NASA que ficam lá 24 horas e monitorando o tempo todo. Eu acho que tem... Mas é que a NASA mesmo... Por que o pessoal da NASA não dá uma resposta sobre isso? Porque já falaram. Não, já falaram, já vi entrevistas que eles até tentaram argumentar, como já teve gente que tentou argumentar contra a terraplanista, mas são mentes tão engessadas, né, tão cristalizadas naquelas ideias, que não tem como você argumentar. Existem, segundo o Luiz Elizondo, tem 4 perfis, né, de pessoas. Nos dois extremos, tem o extremo crente, que não admite nenhum argumento, nenhuma posição contrária, aquilo lá é OVNI, ponto final. O outro extremo são os céticos, os negacionistas, que encontram explicação para tudo, né? Nós aqui, é verdade, nós aqui oscilamos entre o perfil 2 e o perfil 1. Esses dois intermediários, né? Eu acho que a gente tende mais para o perfil mais questionador, mais cético. A gente aceita a explicação, a gente quer entender o fenômeno, a gente não bateu o martelo, a gente não é ignorante a ponto de falar, não, o voador não existe. A gente está caminhando para essa conclusão, mas ainda não dá para bater o martelo. Porque se fosse assim, o João Marcelo já tinha parado de estudar Varginha, né? Eu teria parado de me interessar pela Operação Prato. E, no entanto, a gente corre atrás, né, de informação, de qualidade para passar para as pessoas, né? Mas fóssil na superfície de Marte é duro de engolir. O problema é o seguinte, poderia até haver fóssil, entendeu? O problema é que o próprio planeta ele não teria condições de ter uma vida... vamos dizer assim, estruturada, eu não sei, eu não consigo achar uma palavra mais palatável. Uma vida estruturada,
para ter um ser tão evoluído que deixasse um fóssil, sei lá, quando a gente pensa em, pelo menos eu, né, quando eu penso em fóssil, eu estou pensando em questão de milhões de anos, tá? Milhões para bilhões de anos, né? Então, por exemplo, não teria condições, tá, de deixar ter uma... O próprio planeta não forneceria isso. A própria... deixa eu pensar aqui. O próprio modelado, o próprio modelo de ele ter perdido a atmosfera, perdido a superfície líquida dele, tudo, tá? Que houve, mas num passado muito distante de Marte. Passado geológico muito distante de Marte. Água na sua superfície. Se existiu água, a existência pode ter existência de vida, principalmente se for água salobra, né? Agora, um dos grandes problemas que o pessoal está pensando nessa sonda que está aí, inclusive o próprio helicóptero ele vai ter umas funções lá que o pessoal tem que planejar muito direito, é a perfuração para encontrar forma de vida, que ela já é programada para isso, ela não vai tentar procurar forma de vida na superfície, que isso já é descartado. Desculpa, quem acredita que existe, é descartado, tá? Só pela radiação solar já descarta essa forma de vida. Agora, que nem o pessoal sabe, por exemplo, o projeto de colonizar Marte, a gente vai virar tudo topeira lá em Marte, vai ter que cavar um buraco, né, para viver, para poder habitar em Marte, porque mesmo com tendas, com proteção, o que acontece, por exemplo, com os astronautas, né? Os astronautas vão para o espaço, em torno da Terra, a própria radiação solar está lá, né? Os raios solares, tudo, etc. e tal, provoca danos no corpo físico irreparáveis. Aí basta vocês darem uma pesquisada, verem todos os astronautas, não que eles venham loucos, nada, mas acontece alguns danos físicos, tipo audição, visão, paladar, olfato, que são alterados por causa da interação, e não tem como você barrar essa radiação, tá? Então, quando a gente for morar em Marte, a gente vai ser tudo meio topeira lá. Ah, mas vai fazer terraformação, tá? Joga um monte de bomba atômica lá, que os caras estão loucos para fazer isso, vai levar mais de 300 anos para decair a radiação para poder... Pessoal, por favor, né? Vamos ser um pouquinho mais sério no assunto aí, tá? Então, um dos grandes problemas dessa sonda é o pessoal saber se ela vai conseguir perfurar uma distância na Terra onde ela possa encontrar formas de vida bacteriológica, microbiana, né? Nessa distância que está, porque precisa estar um pouquinho mais profundo. É a mesma coisa, por exemplo, o pessoal na Antártica, né? O pessoal na Antártica, você pode usar o gelo lá, derreter o gelo e fazer seu chá, seu café. Só que você tem que raspar, acho que hoje, atualmente, você tem que raspar pelo menos uns 30 centímetros da superfície do gelo, tá? Por causa das impurezas, etc. e tal. A mesma coisa, fazendo uma analogia, você teria que perfurar pelo menos uns 30, 40 centímetros. Então, precisa saber se essas sondas de perfuração vão atingir essa distância ideal para obter. Isso é um dos grandes... que está aí o pessoal comentando, né? Falei pra caramba. Obrigado, Odino, pela aula e pela apresentação. Um outro tema que eu queria abordar, alguns dias atrás, mais precisamente no dia 19 de março passado, o Mike Rogers, uma das testemunhas, né, do caso do Travis Walton, amigo do Travis Walton, né, ele postou o seguinte no Facebook: eu, Mike Rogers, de mente sã e racional, venho por meio deste notificar que não devo mais ser considerado uma testemunha da suposta abdução de Travis Walton, em 5 de novembro de 1975. Isso repercutiu bastante no meio da ufologia, eles até trocaram umas farpas, né, o Travis Walton e o Mike Rogers. O Mike Rogers terminou dizendo o seguinte, chamando até o Travis Walton de mentiroso. Bom, aí o caso Travis Walton é considerado talvez o principal
caso de abdução, né, da ufologia mundial, né, acho que muita gente concorda com isso, é considerado, entre aspas, uma prova de que o fenômeno da abdução é real, né, que as pessoas são sequestradas, são levadas por seres desconhecidos para dentro das naves deles, são submetidas a experiências muitas vezes dolorosas. Bom, para quem não sabe, o Travis Walton não passou no primeiro teste do polígrafo, né, Laura? A Laura conheceu pessoalmente o Travis Walton, o Marco Seixas conheceu, o Marco Leal, infelizmente, não está aqui também, conheceu pessoalmente o Travis Walton. Numa oportunidade, o Marco Leal pegou o Travis Walton no aeroporto e levou ele de carro até um evento Peruíbe. Ele não passou no primeiro teste do polígrafo. Isso foi escondido na época pelo aquele jornal tabloide sensacionalista dos Estados Unidos, que patrocinou o teste junto com a APRO, né? Ele também, recentemente, ele participou de um programa, né, O Momento da Verdade, em que que é um programa de perguntas e respostas com polígrafo, analisando as respostas, né, ao vivo. Na pergunta final, onde pergunta se ele foi abduzido, ele não passou foi reprovado, né? Deu como não verdadeira a resposta dele. Eu queria que vocês comentassem, começando com a Ariane, que está lá com a filhinha dela, a Bibi. Ariane, o que você acha que esses casos famosos, como o do Travis Walton, eles podem ter uma outra explicação que não envolva seres misteriosos, objetos misteriosos? Você acha que, por exemplo, o caso Zamora, né? A gente traduziu um artigo longo, muito interessante, do Tony Bragalia, em que ele fez um levantamento, uma investigação grande, e ele sustenta que o caso foi uma pegadinha de universitários lá do Novo México. Você acha que o caso Travis Walton, ou Ariane, possa ter uma outra explicação? Pode ter sido alguma coisa combinada por eles ali, que não conseguiriam podar as árvores, havia uma multa? Ou você acha que isso seria uma questão envolvendo grana, né, uma disputa do Mike Rogers com o Travis Walton, inveja, um invejando o holofote que o outro tem? O que você pensa vamos dizer, desse barraco recente aí do Travis Walton com o Mike Rogers? Então, esse, que nem você falou, é um dos casos, digamos que comprovariam a abdução, né? Mas também foi um caso que teve muita repercussão na época, teve investigação, porque logo que ele sumiu, acharam que podia ter acontecido um homicídio, né? Foi todo um envolvimento ali na comunidade e tal. Mas isso aí também, o resultado disso foi, digamos, positivo, entre aspas, para Hollywood, né? Que criou um filme em cima do tema, né? Então, assim, dizer se é verdade ou mentira a história dele, eu não me arrisco a dizer, assim, porque... como eu falei, é um caso bem emblemático, teve, né, uma repercussão em cima, digamos, todos eles dizem, né, foram torturados para confessar, nenhum deles confessou que era mentira, sempre, né, batendo na verdade, mas criou-se em cima disso, aliás, a história, por si só, se vendeu muito, né, tanto em filme quanto livro. Então, assim, o resultado disso foi grande, né, foi bastante positivo, né, para o mundo da ufologia. Então, assim, eu não me arriscaria a dizer se o caso é ou não verdadeiro, mas, assim, para o cara, depois de tantos anos, dizer que não quer mais fazer parte disso, ou pode ter sido um desentendimento entre eles, como você falou, inveja, ou talvez ele realmente não queira mais fazer parte, quer ficar de lado, não quer mais se envolver. Acho que é muito difícil julgar sem a gente saber o que se passa, né, na mente de ambos, né? Ou o que teve depois disso, né?
se teve alguma coisa a mais que a gente não sabe, mas eu acho que é isso aí. Não me arriscaria a dar um ponto positivo ou negativo na história. Com certeza ali para a ufologia um suposto contato de terceiro grau, né, e economicamente o contato financeiro de primeiro grau, né? O Dino. Só entendeu muito, né? Exatamente. Depois disso, tem muita verdinha, né? Com Várias certeza. pessoas, não só para o Travis mesmo, mas para quem se envolveu com a história, né? É como tudo na ufologia, em muitos casos famosos, né, sempre existe o viés comercial, né, a questão financeira. Obrigado, Oriane. Dino, você que é da área científica, deixa eu fazer uma pergunta na lata. Por que esses ETs, em vez de ir lá no interior do Arizona sequestrar um lenhador, por que eles não sequestram um prêmio Nobel de Física, um de Química, e passam alguma informação que possa ser verificada pela ciência? Alguma informação nova que a ciência não conhece? Concorrência? Não sei. Eu não sei te responder. Eu não faço ideia. É uma grande questão essa, né? Uma grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. Por que eles não descem ou aparecem no centro de uma cidade, né? Não precisa ser uma cidade grande como São Paulo, Nova York, Paris, que nem tem lugar para pousar uma nave, mas, sei lá, uma cidade próxima aí, mais ou menos, Sorocaba, por exemplo, né? Ou, sei lá, em algum lugar que o pessoal possa ver. Eu lembro que há muitos anos atrás, agora assim, eu lembro assim, a situação, não lembro nomes, aliás, já esqueci o nome de todo mundo, né? Mas era aqui no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, né? Do Paraíba, um rapaz que tinha contato com extraterrestre e eles juraram que eles iam pousar dia tal, na hora tal, não sei o que. Foi uma multidão de gente para lá procurar e não pousou nada, não apareceu nada, ficaram com o nariz comprido, né? Os borboletas azuis lá no Nordeste, que ia pousar, não pousou, o pessoal... Eu não sei, Jamie, é que eu falo, eu acho que esses ETs, primeiro, eles são sem educação, segundo os nossos modelos, né? E envergonhados, muito envergonhados, porque eles não gostam de... Ou a gente é muito bonito, ou muito feio para eles, né? Sei lá. Porque eles... nós estamos nessa lenga-lenga aí, pela contagem do DM, há 70 anos tentando dar um oi, pelo menos, para alguém, né? E eles não querem, né? Mas as bases militares norte-americanas, russas, chinesas, tem... Eu acho que é naquele negócio, né? Que nem você perguntou do Travis Walton, né? Eu acho que realmente deve ter acontecido alguma coisa com o Travis Walton, mas aí sofreu o último grau lá de síndrome do contatado, entendeu? Ele está no último grau de síndrome do contatado, ou atingiu e depois caiu agora, porque segundo segundo os grilos falantes aí, o cara mal-humorado, não sei o que, etc. Pode ser até pela farsa, sei lá, aconteceu alguma coisa com ele lá. Agora, por que acontece isso? Sei lá, é estranho, né? A gente, por exemplo, a gente manda a sonda para Marte e não tem árvore para se esconder lá em Marte, não tem rio para ficar embaixo do ser um objeto no fundo do rio, de oceano, é na vista lá. Se o ET está em cima do muro, vê lá o Hoover andando para lá e para cá. A gente é às claras. A gente vai para a Lua, joga bomba lá na Lua, etc. Deixa um monte de lixarada às claras. A gente vai para Vênus, apesar de já ter dissolvido o negócio, mas nós deixamos coisas às claras. Agora eles vêm aqui para a Terra e ficam às escuras, obscuros, escondidos, não sei o quê, né? É estranho isso, né? Mas, por exemplo, você tem questão da Operação Prato, que está lá tudo relatado, não sei o quê, né? Etc e tal. Os tipos de seres diferenciados, etc e tal, naves, blá, blá, blá. Os caras devem ter algum lugar,
né? Agora, por que eles não aparecem? Sei lá. Tirar alguma coisa do planeta? Eu acho que eles estão vivendo junto com a gente aqui. É um pessoal que está vivendo junto com a gente aqui, então. Né? Até porque para eles voltarem de qualquer outro lugar, a gente veria, né? Hoje em dia, como o pessoal fala, né, Jamie, o acidente de Varginha, né, já estava sendo rastreado bem antes de o pessoal ver o objeto, né? O pessoal dos americanos já estavam rastreando ele lá pelo sistema não sei se foi o NOAA que estava... NOAA ou foi aquele outro lá, esqueci o nome agora, outro agência... NORAD. NORAD, que estava rastreando já o objeto, e quando o objeto foi cair aqui no Brasil, os caras já sabiam onde ia cair, quando, como que era o objeto, etc. e tal. Segundo contam, né? Agora, imagina, se sair um objeto aí, entrar, sair, não sei o quê, a pessoa sabe, não tem como, né? Então, certo. Essa é uma grande questão. Por que eles não aparecem? Eu não sei. Ô, Laura, você e seu marido Vanderlei, outro dia a gente estava conversando, você disse que você conheceu pessoalmente o Travis, vocês bateram um papo com ele. O que você tem a dizer do caso Travis Walton, dessas declarações recentes aí do Mike Rogers, parece que meio que voltando atrás, colocando em dúvida se houve mesmo a suposta abdução conforme foi relatada? O que você pensa disso tudo? Primeiro, uma correção, eu não conheço o Travis Walton pessoalmente, eu conheço o Travis Walton por comunicação por internet, porque eu fiz a tradução do livro dele, a segunda edição, ele fez uma revisão, a edição ampliada e revista, onde ele conta mais algumas coisas que ele não contou na primeira edição do livro dele. Então, quando foi para traduzir, a segunda vez, quem fez a tradução fui eu, e eu precisei conversar com ele, porque eu tive dúvidas ao longo do texto. Para mim, tinha coisas ali que precisavam ser mais bem explicadas, sabe? Esmiuçar mais. E eu não tive... Foi muito difícil o contato com ele, João Marcelo. Ele decididamente não gosta de falar, ele não gosta de explicar. Ele diz que é porque ele foi muito, assim... maltratado pela comunidade ufológica, porque, enfim, ele é traumatizado com os ufólogos, mas, mano, eu estava fazendo a tradução do livro dele para vender aqui no Brasil, eu fiz a tradução do livro e ainda fiz um artigo para o UFO, que eu nem sei se saiu com o meu nome, se saiu com o nome de outra pessoa, mas eu fiz o artigo. E ele simplesmente não me respondia, e quando eu respondia era assim, por monossílabos, não sei o quê. O Vanderlei, sim, conhece ele pessoalmente. O Vanderlei foi tradutor dele, acho que na primeira visita do Travis Walton ao Brasil, o tradutor dele foi o Vanderlei, foi num congresso lá do Rafael Cury, lá em Curitiba. Diálogo com o Universo, acho que chamava os congressos do Rafa, não lembro mais. E o Vanderlei foi o tradutor dele. O Vanderlei achou ele uma pessoa muito estranha e com uma energia muito carregada, e essa impressão que todo mundo tem dele, de que ele fala... que ele é um cara... Ele não é que ele é casca grossa, ele é um cara fechadão, ele não te dá, ele não é uma pessoa que se abre para conversar com você, sabe, enfim, tem alguma coisa esquisita. Quanto à relação com o Mike Rogers, eles já não se bicam há muito tempo, já vem isso de algum tempo, não é de agora, não. Eles brigaram, ficaram sem se falar, depois voltaram a se falar, depois brigaram de novo. Aí ele brigou com todo mundo brigou com ele. Sabe essa coisa de fazer banda de rock and roll, que separa a banda, junta a banda, separa a banda, junta a banda? Mais ou menos assim. Pelo que eu traduzi do livro, e por tudo que eu vi, que a gente tem uma certa percepção também, alguma coisa esquisita aconteceu. Essa coisa de que, é porque o Mike não tinha terminado o contrato, que ele já tinha tido problema, né, com o governo por causa desses contratos de cortar árvore, limpar a área para o governo, ele já não tinha cumprido um, aí ele não ia cumprir o segundo, não sei o quê, aí inventaram essa história. Não acredito nisso. Não acredito. Isso foi uma das explicações
que é aquele cara, tipo o James Randi, que não é o James Randi, agora me fale o nome dele, mas é um americano que se dedicava a esclarecer ou desmistificar. É o Philip Glass. Philip Glass, isso é o próprio. Essa foi uma das explicações que ele deu. Todas as explicações que o Philip Glass deu para tentar explicar o caso do Trevor, ele explicaram porcaria nenhuma. Não explicaram nada, absolutamente nada, entendeu? São explicações que não explicam. Eu não achei uma explicação que explique 100% o que aconteceu ali. Tem muita teoria. Foi uma abdução. Eu acho esquisito, porque eu tenho já para mim, assim, meu próprio pensamento em relação à abdução, entendeu? Como diz no disco, foi abduzido um lenhador lá na floresta, porque o cara desceu da picape para olhar para um aparelho que estava girando ali, não sei o quê. E, em vez de abduzir alguém que realmente fosse fazer alguma diferença, entendeu? Eu não sei, eu não bato na tela, mas, assim, quando você pensa que todos foram... Gente, que barulho é esse que está de fundo? Alguém está com o microfone aberto. É ou você ou o Seixas. Não, o meu está aberto, eu estou conversando com você, obviamente está aberto. Não, então, às vezes é barulho aí na rua, próximo de você, que está entrando. Não, mas eu estou ouvindo aqui, eu não estou ouvindo barulho na rua. Então eu acho que era o Seixas, não é? O meu não é, porque eu moro em São João del Rei, gente, 90 mil habitantes. Só vem de queijo. Eu moro longe do centro. Aqui passa uma carroça a cada 2 horas. Fui eu. Confere. Deve ter sido eu. É o único que estava com o microfone aberto, além do João. Então fecha uma carroça e vem uma vez por semana o vendedor de biscoito aqui. Mas isso é de dia, não vale. Eu estava achando que era interferência extraterrestre já. Voltando ao caso do Travis Walton. Pense que as pessoas foram acusadas de assassinato, foram interrogadas, passaram por polígrafo, foram pressionadas pela polícia. Elas não foram torturadas, mas elas foram pressionadas pela polícia para confessar um assassinato. E todos insistiram em contar a mesma história, e todos eles passaram no polígrafo. O único que deu problema tirando o Travis, tá? Dessa turma que estava com ele, foi um dos caras que já tinha ficha policial, e o cara estava com medo por ele já ter uma ficha policial, não sei o quê, ele se encrencar com a polícia e ser preso de novo. Foi o único, mas de resto, não, é muito estranho. Sabe, é uma história que eu acho assim, eu acho muita fantasia para ser uma armação. Por outro lado, foi uma abdução, como todo mundo diz, eu não sei, eu não bato martelo em nada na ufologia, João Marcelo, nada. É um caso curioso. Eu também vi que ele não passou no detetor de mentiras, num programa de TV, alguém comentou que ele, eu acho que foi o Seixas, o momento da verdade, na pergunta capital, isso, de $100 mil, ele não passou. Naquele detetor de mentira lá. Eu não sei dizer. É um caso estranho. Se você pensar o que aconteceu com ele, as condições em que ele voltou, magro, sujo, desidratado, com confusão mental, muita gente alegou que ele fosse um caso de drogas, que ele tivesse se drogado, mas não acharam nada no sangue, os exames foram feitos, fizeram um toxicológico, não acharam nada. Não sei o que pensar. Agora, essa briga dele com o Mike Rogers não é de hoje, isso já vem de tempos, eles não se bicam, aí eles se bicam, tem alguma coisa mal resolvida ali. Se é porque tem uma mutreta nessa história, e alguém devia pagar alguém, e alguém não pagou, e aí deu essa confusão, eu não sei te dizer. Mas que eles não se bicam já faz tempo, isso já está, inclusive, no livro, ele comenta isso, que ele tinha brigado, depois fizeram as pazes, depois brigaram de novo, depois ficaram de bem de novo, e assim vai. Dino, dá uma batatinha. E assim vai, entendeu? Não sei o que dizer. Eu acho um caso inconclusivo.
como tudo na ufologia, é inconclusivo, porque você não tem prova de nada, você tem um relato dele. E esse ainda você tem mais elementos do que em outros casos, né, que você não tem polícia envolvida nem nada. Então, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu deixo em aberto o caso do Travis Walton. Eu não bato martelo nem para um lado nem para o outro. Mas Ok. vendeu e vende muito, né? Exatamente. Ô, Seixas, você que é médico, uma curiosidade que eu tenho nesses casos, supostos casos de abdução, é o seguinte: supostamente a pessoa, muitos casos, como o Travis Walton, né, a pessoa é sequestrada por uma nave proveniente, né, de outro planeta, quer dizer, que conseguiu atravessar o universo, e lá dentro o cidadão é submetido a exames, testes, que parece com, pelo menos na minha opinião, não posso estar falando besteira, me parece com um instrumental, muitas vezes com coisa muito rudimentar, agulha, são coisas ali que me parecem incompatíveis com a tecnologia ali da parte, vamos dizer assim, médica ali, é incompatível com a tecnologia de uma nave que conseguiria atravessar o universo. O que você tem a dizer sobre isso, sobre essa treta aí recente aí do Mike Rogers com o Travis? Me parece que você também conheceu pessoalmente o Travis Walton, né? Bom, primeiro falando do Travis Walton, esse é um dos casos da ufologia que me incomodam. É aquela coceira que não passa, né? Como é a Operação Prato e alguns outros aí, mas eu acho que, se você me permite uma correção, de repente eu estou errado, mas eu acho que eu estou corrigindo. O Travis Walton, ele se submeteu a um teste de polígrafo e parece que, não esse do programa que você mencionou, mas um teste de polígrafo feito logo depois que ele apareceu, tempo depois que ele apareceu, e não foi desmentido, né? O que aconteceu é que, enquanto ele estava sumido, os 5 companheiros dele foram submetidos a teste de polígrafo com o Cy Gilson, que era um expert na época, uma autoridade, e entrevistou os 5. Né? 4 deles, o resultado veio que eles estavam falando a verdade. Somente um deles, o teste, ele não chegou a completar o exame, então foi considerado inválido. Né? E aí o que o Cy Gilson concluiu? Abre aspas. Os exames com o polígrafo provam que os 5 homens realmente viram um objeto que acreditam ser um OVNI, e que Travis Walton não foi ferido nem morto por nenhum desses homens naquela quarta-feira. Se o OVNI fora uma brincadeira, ele concluiu, 5 desses homens não tinham nenhum conhecimento do fato. Muito bem, isso daí é uma opinião feita com todo rigor para a época, né? E você mencionou esse programa onde o Travis Walton era um programa de auditório, então tinha toda aquela ambientação. Mas houve um teste, ou seja, que foi feito, ele foi patrocinado por aquele tabloide National Enquirer, foi feito juntamente com a APRO, foi o primeiro teste de polígrafo. Ele não passou nesse teste, só que esse teste que ele não passou, isso aí a ufologia jogou para debaixo do tapete. Tem um vídeo que a gente legendou, onde participa, inclusive, o Travis Walton, participa um cético americano, um vídeo da década de 70, o Robert Schiffer, está no meu canal, está no YouTube, onde esclarece essa questão. Não, só essa questão que eu queria colocar. Mas pode continuar, por favor. Então, eu não me lembrava desse teste que você mencionou. Eu me referi a esse teste de polígrafo de auditório, né, que não dá para dar muita credibilidade e desmerecer a pessoa por conta disso. E o Travis Walton, ele sempre tentou levantar fundos para... eu acho que não conseguiu, ou ainda não foi adiante, acabou conseguindo, levantando bastante dinheiro, dando entrevista, escrevendo livro, e enfim. Me parece que
existe uma dor de cotovelo aí nessa recente declaração do Rogers, né? Mas eu voto com a relatora, com a Laura. É um caso inconclusivo. Como Varginha é um caso inconclusivo, né? Ele faz parte daquele relato padrão de abdução, onde a pessoa vem com uma história fantástica e não apresenta nenhuma evidência, né? Barney e Betty Hill é a mesma coisa. Então, é um caso que incomoda, porque a gente não pode nem refutar e nem confirmar, né? É o que faz a gente não fazer a carteirinha do quarto grupo do Elizondo, né? Ser um questionador, um cético, né? E com relação a aquilo que as pessoas relatam dentro da nave, sim, tudo leva a crer que seja alguma imagem consciente ou inconsciente de um centro cirúrgico, de um centro de diagnóstico, e pouco evoluído, diga-se de passagem, porque hoje até cirurgia cardíaca é feita de forma minimamente invasiva, né? Você consegue ver imagem de coluna, por exemplo, com uma ressonância, né? Você consegue fazer mas eu acho que a questão que fica é a seguinte, ou seja, se, conforme a maioria dos ufólogos defende, se a hipnose regressiva está, pelo menos tendo impressões ali, a pessoa está relatando impressões de uma experiência real que ela teve. Essas impressões estão vindo à tona pela hipnose. Se a pessoa esteve a bordo de um objeto muito avançado que consegue atravessar o universo, então a descrição desses procedimentos médicos devia ser totalmente diferente do que é relatado. Deveria ser algo bem mais avançado, correto? Correto, sim. No mínimo, eles colocariam a pessoa sobre um procedimento anestésico, ela iria dormir para evitar trauma, mas aí alguém pode falar, mas para eles nós somos animais, tem argumento para tudo, tá? Agora, se a gente for falar sobre hipnose, a gente vai até se alongar, se bem que faz até parte da nossa pauta hoje, né? Mas resumindo essa questão, João, eu diria que tem muita coisa sobre a consciência humana que a gente ainda não compreende plenamente, né? E a gente não consegue explicar em termos de neurofisiologia, de anatomia, esse tipo de coisa. O fato de nós ainda não termos uma compreensão completa e detalhada como se diz, de estados alterados de consciência, não é a indicação definitiva da existência de vamos colocar entre aspas, inteligência alienígena, né? Agindo muitas vezes na penumbra dos consultórios, né? Dos dormitórios, né? Vamos pensar o seguinte, câmeras de vigilância estão espalhadas em todos os lugares, em praticamente todos os lugares, até dentro de casa, né? Uma única gravação, uma autêntica gravação que mostrasse uma incursão alienígena dentro do quarto seria uma evidência muito boa. E não parece difícil de conseguir, né? As pessoas fazem, por exemplo, testes de polígrafo, elas vão dormir, tem câmeras filmando movimentos rápidos de olho, etc., né? E outra, se milhões de pessoas foram sequestradas, Travis Walton é só uma delas, talvez a mais notória, mas é só uma delas. Se milhões de pessoas foram sequestradas, não é estranho que nenhuma delas tivesse uma câmera dessa dentro do quarto, né? Então, até hoje, ninguém conseguiu apresentar uma prova irrefutável do sequestro, né? A Betty Hill até tentou, ela disse que tentou trazer um livro lá de dentro da nave, mas foi impedida no último momento, né? Então, eu acho que se os extraterrestres tivessem realmente captando milhares de pessoas, como se afirma, né? Alguém já falou que isso se conta na casa dos milhões. Isso seria muito mais uma questão de quase um genocídio, né? É uma questão de segurança nacional. Isso iria causar um impacto sobre a segurança de todos os seres humanos, né? E dadas essas condições, é mais plausível, o que é mais plausível supor, né? Que de mais de 200 nações, não sei quantas nações existem no mundo, mas acho que certamente mais de 200 nações, que tendo conhecimento e fortes indícios, ninguém abrisse o bico para defender os seres humanos, em vez de
de ficar tomando partido dos alienígenas, eu acho muito complicado essa história de abduções. Por isso que o caso de Travis Walton me incomoda bastante, né? João, eu queria fazer uma observação em cima da sua observação, que você falou sobre os instrumentos cirúrgicos, agulhas e seringas, né? Exames ginecológicos e coisas do nariz, de sondas nasais e oculares e tudo que são. Lembra muito, se você pensar, instrumentos de tortura. Muita coisa que foi mostrada no cinema, pensa que a primeira abdução relatada foi em 61, foi a Beth Hill, né? Teve aqui no Brasil antes de 57, mas a primeira relatada foi, assim, que entrou para a literatura foi a Beth Hill, de Beth Barney Hill. Pensa nos filmes que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, com aquelas coisas de tortura, de como que os nazistas faziam secamento de cadáver, e aí veio toda uma gama de filme que Hollywood explorou sobre esse tipo de tortura, aqueles laboratórios escuros, coisas pouco nítidas, e usavam esse tipo de aparelhagem para observar as pessoas, não sei o quê. Aí, de repente, isso começa a virar um relato ufológico. Se é porque as pessoas passaram por alguma experiência, e eu estou sendo aqui totalmente, gente, eu não estou valorando, tá? Não estou botando valor, eu só estou fazendo uma conjectura. Se é porque as pessoas passaram por alguma experiência anômala, que de alguma forma as incomodou, e pelo medo, todo aquele filtro cultural delas trouxe esse tipo de recordação à tona, e não a recordação real do que estava acontecendo, ou simplesmente porque tudo isso é uma mistura de estado alterado de consciência com alguma outra questão psicológica, e, de novo, resgata toda essa camada cultural, e que estava muito fresca, porque é pouco tempo, né, menos 15 anos depois do final da guerra, todos aqueles filmes dos anos 50, mostrando coisas e tudo mais, a gente não sabe. Mas se você olhar os relatos dos abduzidos, com o tipo de aparelhagem usada, e comparar com o que era mostrado no cinema, você vai ter muita semelhança, vamos dizer assim. Então, acho que isso é uma coisa de se pensar sobre isso. E por que isso dura até hoje? Também não sei te dizer. 70 anos depois, e a gente ainda está falando nesse tipo de aparelhagem e tudo mais, eu não sei. Não sei se virou uma lenda urbana, de repente. O que aconteceu. Mas que eu acho que é um ponto que vale e que corrobora aí a ideia do Seixas sobre a mente humana, a consciência e tudo aquilo que a gente é capaz de criar e fantasiar. Laurinha, a figura padrão, desculpa interromper, a figura padrão do alienígena está presente na sociedade desde os primórdios da ficção científica, lá para trás, dos anos 30, 40, né? E é muito pouco provável que alguém jamais tenha visto, lido, escutado alguma coisa sobre seres de cabeça grande, baixa estatura, olhos negros e profundos, um esboço de boca e de nariz, tá? Então, é por isso que a gente tem que repensar a hipnose regressiva como o padrão ouro de metodologia de investigação. Talvez a gente tenha construído um imenso castelo sobre uma base de areia. A ficção científica humana é mais desenvolvida que os ETs, não sei se vocês já perceberam. Né? E outra coisa, é muito estranho, por exemplo, você falar de um ser, né, uma sociedade, um grupo de pessoas dentro de um objeto tão evoluído, tão desenvolvido, e utilizar instrumentação tão rudimentar. Aqueles filmes de ficção científica, o Dr. McCoy, por exemplo, né, você pode ver, eles, como o Seixas falou, a invasão no corpóreo é mínima quase, né? Eles fazem tudo lá, rastreiam o corpo humano da pessoa lá na cama, já sabe tudo, aplicam uma injeção, passa um precol, lá acabou. A pessoa está novinha, zerada. Aí vem um extraterrestre aqui, capta o caboclo, enfia uma agulha no nariz,
né? Pega um pedaço de metal e enfia no dedo do desgramado, fica doendo por causa da vida, né? Eu não, pessoal, a gente aqui, volto outra vez a falar que os ETs são mal educados, né? Quando a gente vai levar o nosso pet, aí, o gato do Seixas, quando ele leva no veterinário, o veterinário não pega o gato e chacoalha, né, enfia a injeção na orelha do gato. Se vai fazer algum exame mais aprimorado, dá um sedativo pro gato ficar mais ou menos calmo, não sei o quê. Eu não entendo isso, né? Isso é uma afronta, mas pode ser. Aí o pessoal, como vocês também falou, tudo tem desculpa para tudo, tem resposta para tudo. É uma visão humana para os não humanos, tudo bem? Né? Então, não sei, eu acho muito estranho. Eu acho que acontece alguma coisa com os abduzidos, que eles trabalham lá na mente deles e eles pegam o consciente coletivo deles, entendeu? O consciente deles. Então, por exemplo, na época, quando você ia num dentista da Beth Hills, ela pegava aquela injeção desgraçada e enfiava dentro da boca lá da pessoa, né? Usava aquele gás para entorpecer a pessoa, para ficar meio grog lá. Era o que tinha. Então, quando ela foi abduzida, suponho, né? Usaram essa imagem que ela tinha na cabeça, né? Os índios, né? O povo pré-colombiano, eles não conseguiam enxergar as caravelas porque eles não sabiam, nunca tinham visto na vida. Até eles conseguirem enxergar as caravelas paradas na frente deles, né? Levou um tempo, né? Então, é estranho isso, né? É muito estranho. Né? É uma coisa que a gente fica... Pô, você vai para dentro de um objeto que, como o Jaime fala, atravessa os confins do universo aí. Vai de uma ponta a outra do universo conhecido e desconhecido. Né? E você vai pegar um livro dentro desse negócio, pessoal. Pô, é estranho, né? Perdão, me desculpa, mas tem que dar agora, outro mistério na ufologia, Dina, porque de cada 10 ufólogos, 9 gostam de gatos, né? Isso aí ninguém consegue explicar também. Porque os extraterrestres construíram as pirâmides e os egípcios, olha lá a relação, hein? Os egípcios adoravam os gatos, então os extraterrestres eram muito chegados dos egípcios, tudo. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos pôr o pé no chão, vai. Por favor, não vamos negar o fato. Vamos pôr o pé no chão. Vamos pôr o pé no chão e vamos entrar no canal Identificados do Telegram, né? Por favor. Isso. Visitem o Telegram, né, do canal Identificado. Vamos, sei lá. Tem um blog também de Identificados. Vamos lá. Tem um blog. Ô, João, você colocou, que eu não consigo ver aqui, eu sou meio topeira. Coloca o link lá do blog, do nosso canal no Telegram. Não, toda a live eu coloco lá na descrição. Maravilha, tá todo mundo convidado aí. Eu só acho que a questão, só voltando um pouquinho ao tema, a questão da hipnose, como o Doc falou, sabe, a mente da gente é muito doida, a gente não conhece a nossa mente, mesmo os estudiosos aí não sabem, não funciona 50% das relações que tem dentro da nossa mente, sabe alguma coisinha, né? Infelizmente, a gente vai falar uma coisinha entre aspas, né? Mas, assim, ainda são grandes mistérios da mente humana, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a hipnose, você tem que saber... Eu sou muito receoso com a hipnose, inclusive, uma grande amiga nossa, amiga minha, a Laura conheceu, né? Psicoterapeuta, tudo. Ela sempre foi, assim, reticente quanto à hipnose, porque a maioria dos hipnólogos pega a pessoa, coloca na cama, faz lá a regressão, não sei o quê, depois que a pessoa fala tudo, dá um pé na orelha do cara e deixa o cara ficar lá, a pessoa viver com os traumas que reativou, sei lá, etc e tal. Então, esse é um grande problema, né, da hipnose, né? Dentistas usam hipnose para dar uma melhorada na pessoa, que nem eu, por exemplo, aí para a cadeira do dentista eu tenho que ir sedado, senão eu morro, o cara não consegue abrir minha boca.
Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? A hipnose, ela tem esse viés aí, né? A pessoa, a maioria, a questão do Buddy Hopkins, né? O cara hipnotizava as pessoas, tinha todas as informações, depois e aí? Quem continuava o tratamento psicológico que a pessoa apresentava, segundo o resultado de uma abdução, de um contato mais violento com extraterrestre, né? A pessoa continuar lá com seus fantasmas. De barra, né, Dino? Isso, continuar com seus fantasmas lá depois, né? E ninguém ia resolver ele. O Buddy Hopkins não era psicólogo, não era psiquiatra, não era psicólogo alguma coisa. Não tem esse problema, né? Eu vejo isso uma questão. É a minha opinião, né? Ok. Ô, Ariane, o Lucas aqui está cobrando uma feijoada mineira, para a gente fazer a feijoada mineira para todos os inscritos do canal, Ariane. Está cobrando aqui. A Ariane caiu, que pena. Sim, ela caiu fora, pensa fazer feijoada. Foi só falar na feijoada. Ela caiu fora. E o queijo? Bom, pessoal, a gente está caminhando para o fim de mais uma live do Identificado. A gente tem a premissa aqui de fazer a nossa live não é longa, né? Tem gente que faz live de 3 horas, 4 horas, 6 horas, né? A nossa live aqui é 1h15, 1h30. A gente procura ser bem objetivo na medida do possível. Eu queria agradecer a presença de todos que acompanharam pelo YouTube, pelo chat. Agradecer a Laura Elias, o Marcos Seixas, o Dino Nascimento e agradecer de todo o coração a Ariane Schiochetti, né? Bom, vou passar para as considerações finais. Vamos começar primeiro com as mulheres, né? Laura Elias, as suas considerações, seu recado final, por favor. Bom, primeiro que, de novo, foi um prazer, é uma delícia, eu sempre me divirto, a live da gente é animada, divertida, e a gente consegue desenvolver, voltou, Fia, a gente consegue desenvolver o assunto muito melhor, né? Porque a gente tem uma interação que a gente não consegue ter ao vivo, pelo menos tem pela tela. E agradecer o pessoal que sempre vem ouvir a gente falar. Eu fico pensando que, assim, ou a gente não fala muita besteira, ou esse pessoal gosta de sofrer de duas uma, porque eles sempre vêm. Então, muito obrigada por nos prestigiar. E obrigada a você, Dino, João, Ari e Seixas, porque sempre é uma oportunidade para se ampliar o raciocínio, para se questionar mais coisas, um complementar o conhecimento do outro, o raciocínio do outro, né? E a gente, aos poucos, ir amadurecendo temas que muitas vezes na ufologia são tratados de maneira leviana, superficial, sensacionalista, mas que não explicam nada, justamente porque são tratados dessa forma. E a gente tem aqui a oportunidade de aprofundar um pouco, e eu acho que isso é uma oportunidade que deve ser sempre aproveitada. Foi um prazer, senhores e senhora Rios, Marques Rios, foi um prazer. Um beijo, até a próxima. Ariane Rios. Ariane, meu amor, fala aí. Ariane Rios, a ufóloga que conquistou meu coração. Suas considerações finais, por favor. Em primeiro lugar, então, como eu sempre falo para você, eu não sou ufóloga. Sou uma mera curiosa no meio, você sabe disso. Eu queria agradecer a presença de todos aí que estão assistindo a live hoje, o pessoal que está aí no chat participando. Hoje eu estou participando do celular, por isso que eu consegui, porque geralmente eu tentava do notebook e minha internet não ajuda. Então, como eu estou no celular, eu não consigo interagir com o pessoal do chat ali, não sei porquê, não sei se é eu que não estou sabendo mexer aqui, mas eu vi ali que tem bastante gente ali que está presente, a Lísia, o Daniel Trevisan, o Paulo Royert, o Rudar, né, que entrou ali no finalzinho também. Então, eu queria deixar um beijo aí para todos eles. O restante do pessoal do grupo aí identificado também. Eu saí lá do grupo de WhatsApp, mas estou por aqui, vocês sabem disso. Podem me contatar aí, que estou sempre às ordens.
E deixar um beijo aí para todos. Sempre bom, né? Como a Laura falou, a gente poder falar assim, ao vivo, né? Cada um com as suas ideias, porque muitas vezes ali pelo WhatsApp a gente acaba entrando num assunto, um diz uma coisa, outro diz outra, e aqui a gente está ao vivo, né? Tá conversando com mais pessoas, tem bastante gente ali também dando a sua opinião, fazendo as perguntas, então a interação é bem mais bacana, né? E torcer para a gente logo se encontrar, depois que passar tudo isso, a gente sentar e tomar uma cerveja aí todos juntos, né? Bater um papo, depois que passar tudo isso. Então, um beijão aí para todos, boa noite e um bom descanso aí. Aí, uma boa Páscoa, né? Domingo, Páscoa, né? Uma boa Páscoa para todo mundo aí e pensar no que tem de mais importante aí nesse feriado, né? Que não é só o feriado da Páscoa, né? Tem uma coisa muito maior aí por trás. Então, Ariane, foi bom você tocar no assunto da Páscoa. Eu estou chegando em dia 13, eu gosto só de chocolate branco, viu? Chocolate branco, pode ser Laca, pode ser Hershey's, pode ser branco, qualquer branco. Lá que serve? Qualquer branco tá bom, chocolate preto. Não, mas esse ano eu tenho uma proposta diferente para as crianças, até falei, esse ano a Páscoa vai ser diferente. Vou fazer uma Páscoa, depois eu vou postar lá no meu Facebook, o pessoal vai ver a proposta. Vai ser diferente esse ano. Obrigado, Ariana. Outra coisa que eu esqueci de falar, tem uma história do Travis Walton, mas não dá para falar aqui na live, não. O Marcos Seixas, o médico e DJ, as suas considerações finais. Médico em atividade, DJ enferrujado, né? Mas enfim, gente, os gregos diziam lá atrás que os raios eram a expressão do poder e da ira de Zeus. E aí chegou um momento em que a ciência falou que os raios são apenas uma descarga elétrica entre o Sol e a nuvem. O que aconteceu? Zeus desapareceu. E o mesmo vale para os fenômenos ufológicos, né? À medida que o conhecimento vai avançando, que a pesquisa honesta vai avançando, a nossa crença nos OVNIs vai diminuindo proporcionalmente. Então, a participação nesses encontros aqui, principalmente nos nossos encontros no canal, no grupo do WhatsApp, é muito agradável, que aqui não tem nenhum ego exaltado, não tem estrela. Nós comungamos de um pensamento bastante equilibrado e é sempre um prazer participar dessa live. Eu agradeço a você, João, disponibilizar o seu canal para a gente expor nossas ideias. Um beijão na Laura, um abração no Dino, um beijão, Ari. Coloca o Telegram no teu celular para você participar com a gente lá, tá? Muito bom te ver. Um abração no Tony, um abração no Marcão Leal, no nosso MacGyver, Marco Aurélio Veado, e no Giordano, nosso pequeno time. Um abração para todo mundo aí que participou. Eu não consegui responder para todo mundo, me desculpe, mas agradeço a participação de todos vocês, tá? Reitero o convite para todo mundo entrar lá no nosso canal do Telegram. Tudo que a gente fala aqui, a gente posta lá, tá? Assuntos correlatos. Que mais? Feliz Páscoa para todo mundo. Boa sorte, né? Para que todos nós superemos essa situação difícil que o Brasil e o mundo está passando. Né? Como médico, eu desejo muita saúde e tudo de bom para vocês. Beijo em todos. O Dino Nascimento, o enciclopédico Dino Nascimento, seu recado final, por favor. Bom, primeiro agradecer aí a você, João, por disponibilizar esse espaço para a gente poder
debater um pouquinho, trazer umas ideias, não negacionistas, mas mais coerentes, né? Tá? Fazer o pessoal pensar um pouquinho mais, né? Agradecer ao pessoal do chat, eu nem sei quantas pessoas tem, quem são que estão lá. Teve uma pessoa que fez pergunta, agradeço a pergunta, e na medida do possível que eu puder responder, quem tiver alguma dúvida, fico à disposição. Conheço nossos canais lá no Telegram, né? Vocês podem deixar lá, o João prometeu que vai colocar o endereço, tudo, né? Matei a saudade da nossa primeira-dama, Ariane, né? Fazia tempo que eu não via ela. Aliás, eu não estou nem sabendo falar do tempo, porque eu não sei o que está acontecendo no Sul, então a gente não pode ter muita esperança aqui no Sudeste, né? Está muito longe. Bom, Laurinha, saudade, matar a saudade de você, a gente falar. Doc, né? Sempre bem colocado, as ideias aí interessantes. E desejar uma boa Páscoa a todos. Reafirmar que nós aqui do Identificado, nós não somos negacionistas, né? Mas a gente gosta de comentar à luz do nosso conhecimento. Uma coisa que me deixa sempre muito triste quando eu vejo assim, leio algumas coisas assim, o pessoal ainda teima em menosprezar o conhecimento humano, né? E o homem, tudo que a palavra, colocou a ideia, o que o Doc colocou, né, de um raio, né, fazendo essa analogia do raio, Zeus, etc. e tal, é muito bem colocada, porque, veja, nós não estamos negando a crença em Zeus, né? Mas estamos explicando o fato, o fenômeno que está acontecendo. Isso que é o importante. E a gente pôr a pessoa a pensar. Então, agradeço a todos a paciência, desejo uma boa Páscoa, uma Páscoa com bastante chocolate. Eu também adoro chocolate branco, viu, pessoal? Não consegui fazer meu fundo para o bacalhau ainda, a gente precisa fazer alguma coisa para o fundo do bacalhau. E que mais? Depois da Páscoa vem o quê? O Dia das Crianças, eu quero também um brinquedinho. Então, vamos já pensando nisso, tá? E, pessoal, agradeço a todos a paciência. Nós estamos esticando um pouquinho hoje a nossa live, né? Até pela pandemia. Peço a todos que, nesse momento, né, como o Doc comentou, né, que todos sabemos, né, que estamos passando por um momento muito difícil da história da humanidade, né? Tenha um pouco mais de consciência, fique em casa o máximo possível, evite aglomeração, todas aquelas coisas que a gente escuta, lê, ouve, vê, né, etc. e tal, para poder diminuir a questão da transmissão desse vírus infeliz aí, né? Desejo a todos muita saúde, muita prosperidade, bastante tranquilidade e agradeço a todos aí a paciência. Boa noite. Um abraço, gostaria também de mandar um grande abraço para os nossos amigos o pessoal que faz parte do Identificados, né? O Tony, o Magave, o Jordano e o Marcão, que dificilmente eles dão o ar da graça aqui, né? Mas um dia a gente consegue arrastar eles aqui novamente. O Tony já veio, o Marcão já veio, agora o Jordano e o Magave é que precisa fazer um ar da graça aqui. E falar que a gente existe, né? Visitem nossa página no Telegram, tá? Abraço a todos, obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live do Identificado, a quarta live aqui no canal João Marcelo. Mês que vem teremos a quinta live. O Diego Muniz sugeriu ali abordarmos o tema, o Jacques Vallée. Eu até depois eu vou levar para o pessoal do grupo se toparia trazer ele aqui para ser entrevistado, porque ele é estudioso, apaixonado do Jacques Vallée, o Diego Muniz. Obrigado a todos pela presença, uma feliz Páscoa, um abraço aí de novo para a Laura, Tino Nascimento, Marco Seixas, o Marco Veado, Tony Najar, Marco Leal, Jordano Mazucci,
e um beijo na boca e no coração da Ariane Scocchetti. Até o mês que vem, boa noite a todos.